Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. O vídeo passado, que coisa maravilhosa, gente. Não foi porque eu falei, não, porque a gente falou muitos textos da palavra. Se você não assistiu, volta lá, é um texto um vídeo um pouquinho mais longo do que os 10 minutinhos gerais. Mas que delícia, gente, poder aprender das coisas de Deus. E continuando, né, porque a gente lê em capítulos e versículos, mas a carta de Filipenses foi escrita uma carta corrida, a gente para aos pouquinhos para ir aprendendo, mas aqui Paulo continuando falando que ele entendia de um jeito, quando ele se converteu a Cristo ele passou a entender as coisas de outro jeito, da maneira que ele entendia ele considerava como esterco, e agora ele começa a querer conhecer, aprender cada dia mais de Deus, e olha que ele já tinha conhecimento. E aqui agora ele fala assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Então ele tinha um alvo. Ele falou assim: olha, eu ainda não consegui todas as coisas. Eu não consegui o objetivo de Deus para a minha vida. Eu não consegui ainda ser perfeito, parecido, igualzinho a Cristo. Eu não consegui ainda. Mas eu quero alcançar o alvo. Eu fui alcançado por Jesus e é para isso que eu quero. Eu quero ser parecida com Ele. Que seja o objetivo da sua vida, ser parecida com Jesus. Versículo 13. Aí não sei se eu falei o que eu tava. É capítulo 3, versículo 13 agora, tá? Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado isso. Mas uma coisa eu faço. Olha que lição de Paulo para a nossa vida. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para o que estão adiante. Olha que lição, hein? Ó, eu não consegui ainda ser uma pessoa perfeita. Paulo fala assim: eu ainda não consegui ser igual a Jesus. Mas, ó, sabe o que eu vou fazer? Vou esquecer o que já passou, porque eu vou dar uma lição para você aqui, que até escrevi no comentário escrito desse capítulo aqui. Gente, às vezes a gente fica remoendo as coisas, a gente fica pensando: e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse feito diferente? Tem que contar uma verdade pra você, sinceramente. O passado não tem mais como você mudar, tá? Sinto muito dizer, o que aconteceu, aconteceu. O que você pode mudar é a sua maneira de pensar no que passou. Olha, você pode pensar: gente, não tem como mudar. Se conforma com isso, não fica remoendo. A gente que é mulher ainda, fica remoendo mais ainda. Não remoe mais. Paulo fala: eu me esqueço que passou, já passou, joga pra trás, já passou, não tem o que fazer, tá? Não tem como mudar isso aí. Mas você pode mudar hoje. Como você pensar isso e a maneira diferente de agir. Se você errou lá, mude a maneira agora. Fala assim: olha, eu esqueço das coisas que ficaram pra trás e avanço para que estão adiante. O agora, mas pensando no futuro. Alcanço que adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual o seu alvo de vida? Qual o seu objetivo de vida? Ter o primeiro milhão antes dos 30 anos? Rapaz, você sabe que Deus pode te chamar hoje? Fala do rico insensato. Deus pode te chamar hoje, até com 1 milhão na conta, você vai prestar conta e vai para um outro lugar? Qual o seu objetivo de vida? Nosso objetivo de vida, se você é uma cristã, você tem que ser um cristão, uma cristã verdadeiro, porque hoje em dia tá cheio de cópia falsa de Jesus, entendeu? Borrada, que parece, mas por dentro não é original. Nós precisamos ser cristãos verdadeiros, nós sermos como Cristo. Esse é o nosso objetivo. É que Paulo fala: eu deixo pra trás, tá bom, já passou, já fiz errado, larga pra lá. Deixo pra trás, eu corro migrando no alvo. Qual é o nosso alvo? Ser como Cristo. Eu corro pro alvo e ao fim de alcançar um prêmio. Fala uma coisa pra você: existe um prêmio. Você não pode fazer isso só pelo prêmio, porque se você fizer isso só pelo prêmio, Deus vai conhecer o seu coração. Mas pensa, tem um prêmio, tem uma recompensa para quem realmente é fiel a Deus. Vou ler aqui Hebreus. É um texto tão conhecido, mas esses dias eu tava lendo e falei: gente, que profundidade. Esses dias não, faz um tempo aí. Eu tava lendo e falei: que profundidade isso. Fala sobre a fé. Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Atenção, fica a lição também. Olha, abre o parênteses no meio dos vídeos aí, mas se já tá tempo aqui no canal, você sabe. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Se você precisa ter uma coisinha, um amuletinho, sei lá, uma imagem, um negocinho para ter fé, sinto muito dizer, isso não é fé. Porque você tá vendo minha Bíblia? Pelo menos virtualmente, tá vendo? Eu não preciso ter fé para saber que a minha Bíblia está aqui, entende? Mas se você vê, você não precisa ter fé. Mas se você tem fé,
Você tem que ter fé mesmo sem ver. Você já viu Deus? Já viu Jesus? Eu amo os dois, mas eu nunca vi. Mas eu já senti eles no meu coração. Então eu acredito que eles existem mesmo sem ver. Mas se você precisa materializar a sua fé, sinto muito. Isso aí não é fé, tá? Materializar a fé não é fé. Pois, por meio da fé, os antigos receberam testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê foi feito do que era invisível. Peraí, eu tô achando isso aqui, ó. Aqui, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como que você vai agradar a Deus se você não acreditar que Ele existe? Mas ele fala assim, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé, se você precisa de coisas para acreditar em Deus, você não tem fé. Mas, se você tem fé em Deus, que Ele existe, você tem que saber se aproximar dele com fé, porque isso é agradar a Deus. E ele continua ainda. Olha só, precisa crer que Ele existe. Se você crê que Deus existe, mas se eu falar uma coisa, a gente gravou até um vídeo sobre isso. Até os demônios creem que Deus existe, mas eles não são salvos. Porque nós não basta só crer em Deus, nós temos que acreditar que Ele existe. Nós precisamos viver uma vida diferente, crendo em Deus e em Jesus como nosso Salvador. Mas o contexto é outro. Que quer dizer assim, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe. E recompensa todos aqueles que o buscam. Existe uma recompensa. Muitas vezes pode ser aqui na terra, mas é lá no céu. Sabe qual é a recompensa? A vida eterna que nós não merecíamos. A principal recompensa. Gente, existe alguns textos que falam sobre galardão. Um presente especial que Deus vai dar no céu para algumas pessoas que servirem a Ele e buscarem Ele de todo o coração. Eu não sei o que é. Você também não sabe o que é. Mas vindo de Deus... Não vai adiantar querer correr a hora que você fala assim, essa pessoa ganhou, eu não ganhei. Naquela hora não vai adiantar, tá? Então pense que já é uma coisa maravilhosa. Trabalhe para o Senhor, pense, corra para o alvo, prossiga sem desanimar, deixa para trás, olha para o alvo, mude de vida, a fim de ganhar o prêmio, que é o chamado celestial de Deus, está na presença do Senhor. Vinde, benditos do meu Pai. Para onde está as coisas maravilhosas que eu preparei para vocês, o céu maravilhoso, coisa maravilhosa, que recompensa celestial pode ser. Eu adoro comida, quando eu estou feliz de alguma coisa, quero comemorar, falo assim, gente, vamos sair para comer, né? Isso é um problema na minha vida também, mas vamos sair para comer, talvez lá vai ser comida, sei lá, nem quero nem isso aí, mas vai ser uma coisa maravilhosa e a gente tem que pensar. Mas eu quero deixar aqui para você, hoje, né? Você foi alcançado por Cristo. E as coisas que ficaram para trás, o jeito que você viveu, talvez você aprontou muito na sua vida. Ó, larga para trás. O inimigo sabe o que vai querer fazer com você? Te acusar. Fala assim, ah, você já fez isso, você não merece. Gente, a gente não merece nada. Mas se você se arrependeu de verdade e decidiu entregar sua vida para Deus, ó, larga para trás. A hora que o inimigo fala para você, você não merece, você já fez isso, querer pôr peso na sua consciência, fala assim, sinto muito, já entreguei isso aqui na cruz, Jesus já pagou o preço para mim, já morreu por mim. Não quero nem saber, para de me acusar, tá bom? E entrega pra Deus, ora também, fala com Deus. Mas esquecendo as coisas que ficaram, corra pro alvo. Qual o alvo do cristão? O alvo pro cristão, qual que é o alvo do cristão? Ser como Cristo. Esse seja o alvo da sua vida. Ui, delícia, que carta maravilhosa, gente. Eu vou gravar e vou querer regravar, de tão lindo que é esses textos. Mas corra pro alvo, que é ser como Cristo. Seja cristão verdadeiro, não seja uma cópia falsa. Se tem peso na consciência, confessa o Senhor, deixa pra trás, olha pro alvo, que é ser como Jesus. Ó, um grande abraço bem apertado, que a gente possa se encontrar nessa corrida de chegar no alvo, né? Não é uma corrida, a gente competindo com os outros, mas a gente juntos, vamos lá, não desanima, é isso que eu falo pra você, vamos lá, não desanima, vamos seguir o caminho, vamos ler a palavra todo dia sem desanimar, leia a palavra, medite, coloque em prática, vamos juntos, gente. Até cansei, gente. Ó, um grande abraço bem apertado pra você, curta, comenta, compartilha, que a Amiga Bíblia seja a sua melhor amiga.